Graça e paz a todos em nome de Jesus, que a paz, a comunhão do Espírito Santo possa estar em sua vida, em seu coração, nesta noite. Estamos mais uma vez, neste sábado, para vos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, somos gratos a Deus pela sua infinita misericórdia. Quero mandar um abraço a toda a igreja, aos meus irmãos, os quais eu aprendi a amar os meus irmãos. E eu agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos. Amanhã às 3 horas da tarde, nós teremos, então, a Santa Ceia do Senhor. Amados, na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, nós encontramos uma passagem aonde diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Veja bem, amados, que aqui o rei Josafá, ele se sente cercado, ele se sente impossibilitado de lutar contra uma grande multidão. E a Bíblia diz no verso 3, Josafá temeu, ele ficou com medo, ele teve receio. Uma tão grande multidão, eram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e mais outros dos amonitas, que vieram à peleja. Era uma grande multidão. Então Josafá temeu, e por causa disso, ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Quando eles começaram a clamar e quando eles começaram a buscar a Deus, quando eles, olhando para a dificuldade, olhando para o problema, olhando
para a adversidade que estava diante deles, se sentiram impossibilitados, isso é, sem força, não havia como lutar, não havia como pelejar contra aquela grande multidão. Então o que fez o rei? Ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele pregoou um jejum para que então o povo buscasse ao Senhor. Então para que o povo clamasse a Deus. O que eu quero dizer, igreja? Quando o rei começa a clamar, quando o povo começa a clamar, quando eles começam a buscar a Deus, quando eles começam a se colocar, a pedir, veja bem que a palavra diz aqui, e pôs-se Josafá em meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Veja bem que eles se ajuntaram, no capítulo 4, assim, e se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Eles se ajuntaram para clamar por socorro, para dizer: Senhor, só Tu pode nos livrar, não há quem possa nos livrar. E ele começa dizendo: na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Isto é, se o Senhor levantar a sua mão, se o Senhor fizer alguma coisa, se o Senhor pelejar por nós, porque não havia como, não havia meio, a multidão era numerosa, não havia como lutar. Mas veja bem que quando eles estão clamando ao Senhor, quando eles estão buscando ao Senhor, no verso 12, Josafá se humilha e diz o que? Ah, Deus nosso, porventura não o julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Pare um pouquinho, medite um pouquinho no que nós estamos lendo. Josafá se humilha e diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Ele estava dizendo: Deus, nós não temos força para lutar. Ele estava dizendo: Deus, não dá. Nós não temos como, Senhor. Só o Senhor poderá vencer. Só o Senhor poderá pelejar por nós. A Bíblia diz no verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, e filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jeriel disse: dai ouvido, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de... Eles estavam temerosos, mas quando eles começam a clamar, quando eles começam a buscar ao Senhor, Deus intervém e Deus diz que não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Verso 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Não temei, nem vos assustei,
amanhã sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. E no dia seguinte, o rei toma uma atitude diferente. O rei convida os levitas, aqueles que louvavam o Senhor, os músicos, e coloca diante do exército e vai para cima do monte cantando, louvando a Deus, dando glória a Deus. E a Bíblia diz que houve uma confusão entre os filhos de Moabe e os filhos de Amon e os amonitas, os filhos aqueles da montanha. E a Bíblia diz que eles desembainharam a sua espada e começaram a pelejar uns contra os outros e se mataram. E a Bíblia diz que era só gente morta, era só pessoas mortas. O rei Josafá não teve que pelejar. Ele ficou em cima do monte olhando e vendo aquela peleja e vendo a mão de Deus livrando eles. Eles vinham contra Josafá, mas Deus colocou uma confusão e Deus livrou assim o seu povo. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele sempre que a situação é difícil, ele intervém a favor do seu povo. No capítulo 6 de 2 Reis, no versículo de número 24, diz: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e 1/4 parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim: Me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu hoje ficar sobre os seus ombros. Veja bem, amados, que o rei não entende a situação, acha que o culpado é o profeta, mas veja bem, amado, que a Bíblia diz que houve ali uma grande fome e que o exército da Síria cercou Samaria. Eles não podiam entrar, eles não podiam sair, eles não podiam mandar mensageiro para pedir socorro, eles não podiam buscar o mantimento. E a estratégia de um exército naqueles dias era entulhar os poços, cercar a cidade, para que quando acabasse a água e quando acabasse a comida, a cidade, o exército da cidade, o rei, se rendesse a eles, implorando por suas vidas. Veja bem, amados, que o rei manda um mensageiro a Eliseu. E Eliseu diz: Amanhã, por esta hora, haverá fartura de pão em Samaria.
O capitão ouve essas coisas e disse: mas nem que o Senhor abra uma janela do céu, isto é impossível. Eliseu diz ao capitão: tu verás, mas não comerás. No capítulo 7 e no versículo 3, nós encontramos alguma coisa tremenda. Porque quando Deus intenta dar livramento ao seu povo, quando Deus intenta livrar o seu povo, quando Deus intenta descer em socorro ao seu povo, por isso é necessário clamar, por isso é necessário orar. Capítulo 7, verso 3. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? E disseram, entrando na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para vieram contra nós, pelo que se levantaram e fugiram. Veja bem, amado, que aqui Deus usa 4 leprosos. Olha um para o outro e diz assim: a gente ficar aqui, a gente vai morrer. A gente entrar na cidade também, vamos morrer. Não tem comida lá. Então vamos ao arraial dos sírios. Só que quando eles começaram a marchar em direção ao arraial dos sírios, o Senhor fez eles ouvir como se fosse o tropel de um grande e numeroso exército, e os sírios fugiram. E a Bíblia diz que então aqueles leprosos comem, se fartam de comida e vão até a entrada da cidade e começam a gritar. E quando o sentinela olha, o sentinela vai e diz: olha, os leprosos, tem 4 leprosos aí dizendo, e tem pão nas mãos, tem comida nas mãos, diz que o arraial dos sírios está deserto e que há fartura de pão lá. O rei pensa: mas será que isso não é uma cilada? Será que isso aí, será que é certo? E manda um mensageiro ao arraial dos sírios. Quando o mensageiro vai e volta com pão e diz: há fartura e não tem exército nenhum, o capitão que estava na porta da cidade, aquela multidão começa a correr, e ele vê o pão e morre pisoteado e não come do pão. Ele viu a bênção, mas não desfrutou da bênção, porque ele duvidou da bênção de Deus. O homem de Deus disse: amanhã haverá fartura de pão em Samaria. E ele duvidou. Será mesmo? Nem que o Senhor abra uma janela no céu, isso não é possível acontecer. Veja bem, amados, que Ezequias, ele
se vê, de uma certa maneira, cercado e afrontado pelos inimigos que começam a mandar recado e dizer: olha, nós temos destruído, nós temos conquistado tal e tal cidade. E veja bem, amado, que os assírios começam a afrontar a Ezequias. E veja bem, amado, que quando não há como, a Bíblia diz no capítulo 19 e versículo 35 de 2 Reis: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou-se e ficou em Nínive. Veja bem, amado, que o rei da Síria, Senaqueribe, ele estava afrontando a Ezequias, dizendo: não há quem te livre das minhas mãos, não há quem possa te livrar. Mas veja bem que Deus manda um anjo, esse anjo mata 185.000 homens de guerra. Deus é Deus de causas impossíveis. Deus é Deus de coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para o homem, isto é possível para Deus. Aos olhos do homem é impossível, mas para Deus é possível. Veja bem, amados, que tudo acontece, tudo muda quando a igreja, quando o povo de Deus começa a buscar o Senhor, quando o povo de Deus começa a orar, quando o povo de Deus começa a buscar, quando o povo de Deus apela para o Senhor, quando o povo de Deus começa a clamar por socorro, quando o povo de Deus começa a pedir e a clamar por socorro, então o Senhor socorre o seu povo. Lembra que quando nós começamos falando sobre Josafá. E Josafá, ele ajuntou-se, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O que o povo de Judá começou a fazer? Eles começaram a clamar por socorro. Estamos vivendo dias difíceis, não é só sobre o Brasil, é sobre o mundo inteiro. Mas eu dizia ontem, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, se tem alguém que pode mudar o curso da história, mudar essa situação, é a igreja. Se a igreja começar a clamar, se a igreja começar a buscar a presença de Deus, Deus ouvirá. Deus ouvirá. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, surdo, nem a sua mão encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, nem a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar. Eu vou falar novamente, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso significa que se o povo de Deus começar a clamar, se o povo de Deus começar a buscar a presença de Deus, Deus fará algo, Deus irá fazer coisas grandes, Deus irá mudar o curso da história, Deus, Ele vai sarar essa terra. É hora de clamar,
é hora de pedirmos socorro, é hora de clamarmos ao Senhor. Amanhã, domingo, eu espero que você esteja jejuando juntamente conosco. Amanhã nós vamos estar jejuando. Como eu falei, já estamos em jejum. Já estamos nessa noite de domingo, estamos jejuando. E amanhã nós vamos orar a Deus, vamos buscar. Ore por esse país, ore pela sua família, ore por você. Às 3 horas da tarde, a Santa Ceia do Senhor. Eu quero orar pela tua saúde, eu quero orar por você neste momento. Se você está enfermo, com algum tipo de dor, coloca a mão na altura da dor. Se não for possível, coloca a mão na altura do coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. E como eu tenho dito, eu não vou orar para você melhorar. Eu vou orar para você ser curado agora em nome de Jesus. Eu vou orar. E eu tenho certeza que quando eu terminar de orar, a dor saiu, a enfermidade saiu. E você vai se sentir livre, curado, liberto em nome de Jesus. Oramos a Deus. Pai querido, Pai amado, chego na tua presença neste momento e apresento diante do Senhor, meu Deus, aqueles que estão orando comigo neste momento. Apresento diante do Senhor, meu Deus, aqueles que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão em depressão, os que se sentem angustiados, tristes. Meu Deus, aqueles que estão sentindo uma dor neste momento. Esta dor seja anestesiada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a esta causa da dor, a esta enfermidade. Oh, em nome de Jesus, sai agora, sai, solta esta vida. Em nome de Jesus, sai agora. Toda dor, todo caroço, toda enfermidade, todo mal, toda doença no sangue, toda doença nos ossos, toda doença nos nervos, toda doença na pele, ou toda doença no couro cabeludo, na carne, nos nervos, no aparelho digestivo, ou sai agora em nome de Jesus, e esta vida seja curada, esta vida seja abençoada, esta vida se sinta curada agora, liberto em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está curado, você está livre, você está liberto agora, livre deste mal, em nome de Jesus, seja curado agora, seja liberto agora. Meu Deus, abençoa essa casa, Senhor, desde a porta da frente até a porta dos fundos, que a tua graça, a tua bênção, Senhor, esteja sobre o teu povo. Assim pedimos a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, 15 horas, isso é, 3 horas da tarde, a Santa Ceia do Senhor. Prepara aí um suco, o pão, para nós darmos graça juntamente e assim participar da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até lá, querendo Deus.